O Flamengo, finalista da Libertadores 2025, estará em Lima no final de novembro e agora espera ou pelo Palmeiras ou pela LDU. Os caras que foram heróis na partida, no empate lá na Argentina, vão falar no canal Jogo Aberto no YouTube. Bora lá. Começou a Libertadores lá na primeira rodada lá em Venezuela. A gente saiu com uma vitória muito importante com o gol do Juninho. Depois a gente foi jogar no Maracanã, perdimos contra o Central Córdoba e todo mundo começou a não acreditar na gente. A gente acabou passando no limite na fase do grupo. Eu não jogo sozinho. Como falei, o esforço que a gente fez desde o primeiro minuto, tivemos possibilidade de fazer gol no primeiro tempo, depois a gente ficou com um jogador a menos. Aí quizás se complica um pouco, mas sabíamos do estilo do jogo do Racing, que bola na área, um bate e rebate na área. Então acho que quando o Felipe opta pela linha de 5 com Danilo para cobrir mais espaço nas laterais também, a gente fez um grande esforço e a gente sai com a classificação que foi muito merecida. Bom, eu sabia que ia ser um jogo de resiliência e eu já tinha conversado com o Felipe, com os fisioterapeutas, e eles falavam, cara, em algum momento você vai sentir, porque é uma lesãozinha chata que você teve, então você tem que estar preparado para isso e para passar por cima disso durante o jogo. E eu fiz todo o esforço possível para poder estar aqui. Senti diversas vezes no jogo, agora no final eu estava já esgotado, meu tornozelo está muito inchado já. Mas o mais importante é que conseguimos a classificação. O Flamengo tem 5, com a de hoje, finais na sua história. Quinta final da história do Flamengo. E tem jogadores desse elenco que vão jogar a quarta. Eu também. Futebol é muito rápido, né? Mas meu objetivo é estar nessa minha quarta final. 3 como jogador e 1 como treinador. O futebol não é guerra. O futebol não é uma guerra. Falaram que seria uma guerra aqui e eu só penso no Cruyff quando falo que o futebol é uma guerra. O futebol é um esporte maravilhoso que gera muitas emoções e dentro do campo passa o melhor, ganha o melhor. Cada um tem armas para poder tentar vencer o jogo, mas é na bola, é quem é melhor na bola. E minha mensagem para os jogadores foi essa: para chegar na final tem que merecer, tem que ser melhor que eles. E eles foram guerreiros, demonstramos a todos que é um time que é capaz de se adaptar a qualquer situação e merecidamente estamos na final da Libertadores 2025. E nós perdemos para o Fortaleza, temos que tentar continuar na luta com o Palmeiras. Temos um mês, como você falou, até a final eu não sabia disso. Eu não gosto de olhar o calendário além de 1 semana ou 2 semanas, mas isso já me alegra porque pode ser que com um mês o Pedro possa estar de volta. Precisamos muito do nosso atacante, o retorno dele. Podemos recuperar jogadores que não estão no seu melhor momento até lá, mas foco total no Campeonato Brasileiro agora. Prioridade absoluta no jogo do esporte. E só comemoro quando acaba. Enquanto isso, trabalho. Hoje, a quinta-feira, é do torcedor do Flamengo, comemorando a classificação na Libertadores. O grande sonho para 2025 continua. O Mengão disputa a final, não conhece o adversário, mas cumpriu muito bem a sua parte. Assunto para sequência. Flamengo classificado para a final da Libertadores. Temos mais uma equipe brasileira garantida na decisão deste ano. Quem precisou vencer o jogo na Argentina? 0-0, com expulsão do Plata, com o goleiro Rossi aparecendo e acontecendo. Garantiu o Flamengo na final da Libertadores. O Racing fica pelo caminho e agora o Mengão espera ou pelo Palmeiras ou pela LDU. O torcedor rubro-negro chegou confiante ao El Cilindro. Comebol, fogos e sinalizadores tomaram conta do estádio. Dentro de campo, o Flamengo teve o primeiro ataque do jogo. Mas foi o Racing que começou pressionando e Conete, por pouco, não abriu o placar aos 11 minutos. Na resposta à brasileira, Cambeses mostrou que seria protagonista. E quando a bola caiu nos pés de Luiz Araújo, o atacante mandou para fora. Jogo equilibrado. Solari por cima. E no lance seguinte, Arrascaeta em cima de Cambeses.
outra vez o goleiro argentino brilhava na noite. Na volta para o segundo tempo, outro lance para a arbitragem. Vermelho direto para Plata, após esse tapa em Marcos Rojo. Com um jogador a mais e precisando da vitória, o Racing cresceu em campo. Os donos da casa até chegaram a ver Marcos Rojo ser expulso por essa dividida com Jorginho. Mas após a análise do vídeo, o cartão foi cancelado. Decisão final, não tarjeta roja. E com o Flamengo recuado, chegou o momento de Rossi chamar a responsabilidade. Obviamente feliz pelo jogo, posso deixar de parabenizar a todo mundo que hoje jogou. O goleiro argentino da equipe brasileira não sentiu a pressão da arquibancada. Com o joelho, parou Maravilha Martínez. E com as mãos, assegurou a classificação rubro-negra no chute de Vieto a queima-roupa. O meu trabalho dia a dia, já virar ídolo, já fica com vocês como torcedores, ou com o mesmo torcedor que acompanha tudo, cada jogo, cada dia, que comemora muito quando a gente vence e sofre muito quando a gente não vence. Mas eu não vou botar o meu nome de ídolo porque ainda, na verdade, não ganhei nada. Ganhei só uma Copa do Brasil, não ganhei nada aqui no Flamengo, mas agora temos essa grande possibilidade de disputar uma final de Libertadores e entrar na história. O primeiro finalista está definido. De 2019 para cá, o Flamengo é a equipe que mais disputou decisões do campeonato continental. Quando entrar em campo, em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, será a quarta final nos últimos 7 anos. Dos 3 títulos disputados nesse período, 2 foram conquistados pela equipe carioca. O Flamengo tem 5, com a de hoje, finais na sua história. Quinta final da história do Flamengo. E tem jogadores desse elenco que vão jogar a quarta. Eu também. Futebol é muito rápido, né? Mas meu objetivo é estar nessa minha quarta final. 3 como jogador e uma como treinador. Na qual me deixa muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Pessoas que realmente fazem tudo pelo Flamengo. Realmente, pessoas que desde que cheguei aqui, em 2019, o Flamengo tinha uma final. Uma final. Eu sozinho não fiz nada. Mas fiz parte desse processo que começou lá em 2012, 2013 e que nos permite disputar mais uma final de Libertadores. Resta saber se o Palmeiras também vai carimbar o passaporte mais tarde e embarcar para Lima no mês que vem. Foi sofrido, foi como Libertadores tem de ser. O grupo está de parabéns pelo esforço, pelo sacrifício e agora recuperar forças, focar no Campeonato Brasileiro até chegar à final. E eu fiz todo o esforço possível para poder estar aqui. Senti diversas vezes no jogo, agora no final eu estava já esgotado, meu tornozelo está muito inchado já. Mas o mais importante é que conseguimos a classificação. Uma classificação que veio com maturidade, com aproveitamento total da vantagem construída aqui no Brasil, no Maracanã. O Flamengo teve problemas com a expulsão do Plata, poderia ter se perdido, recompôs rapidamente a defesa, se reorganizou e contou principalmente com o goleiro Rossi. Eu sempre digo que um grande goleiro, ele tem que aparecer na hora mais complicada. E ele se mostrou firme, extremamente atento ao jogo. E o Flamengo conseguiu um 0-0, que foi suficiente para estar na final da Libertadores. Cicinho, é para comemorar e muito. Tem que comemorar e muito, né? Porque o objetivo foi alcançado. O título é uma consequência de toda a preparação. Você está na final, então já demonstra que o trabalho está muito bem feito. E o Flamengo, essa equipe forte que nós conhecemos e falávamos antes, né? O Flamengo não precisava ganhar o jogo. Era jogar com sabedoria exatamente para chegar na final. E foi isso que o Felipe fez com sua equipe, armou muito bem. O Flamengo, quando foi atacado, rapidamente contra-atacou, assustando o adversário, mostrando que é o Flamengo. E isso daí fez com que o jogo se tornasse favorável para o Flamengo. Vale ressaltar que foi
uma semifinal de goleiros, né? Que aqui quem apareceu foi o Cambesse, lá foi o Rossi e também o Cambesse. Então, assim, duas equipes que os seus goleiros aí ajudaram muito nesse brilhantismo da competição, mas o Flamengo foi merecedor de estar na final. É merecedor de estar na final. Ronaldão, passou muito fácil pelo meu Inter nas oitavas, sofreu diante do Estudiantes e foi melhor que o Racing nessa decisão. Agora que venha ou LDU ou Palmeiras por Flamengo. É porque teve um divisor de águas com o Córdoba, né? Em casa. Uma situação difícil o Flamengo. Depois eu comecei a ver o seguinte, o sistema defensivo do Flamengo é avaliado pelo Rodrigo Caio. Porque é uma linha de zagueiros maravilhosa, mas a forma que eles andam, que eles conduzem o meio de campo, empurram o meio de campo, muitas vezes eles até pressionam para não ter muito espaço no time do Flamengo, e o time do Flamengo não deu espaço. Então, quando você tem esse setor forte, atuante, em que os dois zagueiros eles atuam ali, um olhando para o outro, tendo a confiança, colocando a equipe para jogar, recuando, e quando teve a expulsão, ficou mais fácil, porque aí fizeram 2 linhas de 5 e aí foi só cadenciar a bola e o lugar de onde estava essa bola, os dois zagueiros bem posicionados, um goleiro espetacular, e é o que você disse. Eu assino embaixo, menina Renata. O goleiro de time grande pega a bola do jogo. Agora, quando tem 1, 2, 3, ele também tem que pegar. E foi o caso do Rossi. Que goleiraço! E muitas vezes, quando vai pra sorte, porque foi pra sorte, algumas vezes no pênalti, ele vai lá e pega. Fala, ó, bate aí direitinho, que eu pego 2 aqui, eu pego. Goleiro de time grande é assim. Agora, eu vou ressaltar mais uma vez esse setor defensivo do Flamengo. Que time, andando em campo, empurrando, jogando na casa do adversário sem ter medo. A bola não pegou fogo no pé do time do Flamengo. Então, parabéns aos envolvidos, que é o Rodrigo Caio e também o Felipe, que é um baita de um treinador. Claro que quando você se classifica, Edu, para uma final, é o coletivo que vale. Mas no primeiro jogo, o Carrascal acabou com a partida, fazendo o gol. Ontem ele foi sacrificado, porque o Danilo entrou no lugar dele para recompor a defesa. Mas o Flamengo, que só tomou no Campeonato Brasileiro 16 gols até agora, tem esse sistema defensivo forte, eu concordo com o Ronaldo. Mas ontem todo mundo se doou, todo mundo ajudou a manter o 0-0, principalmente o Rossi, estar na final. E era um jogo de superação, Renata. Era um jogo onde que qualquer esforço era válido, até porque você está um passo para a final e para ser campeão. Então, eu acho que o Flamengo ontem jogou de uma forma inteligente. Os jogadores experientes chamaram a responsabilidade. O Jorginho, você via o posicionamento dele, a bola não queimava, como o Ronaldo falou. Os zagueiros saindo jogando, o Rossi dentro da pequena área saindo jogando. Então, isso mostra que o time estava confiante, o time sabia o que tinha que fazer, né? E esfriou muito bem o jogo. Por mais que o Racing queria sair e tal, e só tinha aquela bola longa para raspar do Martínez, então eles já sabiam que isso poderia acontecer e marcou muito bem. Então acho que o Flamengo, no meio de campo, né, o Pulgar com o Jorginho, né, você pega o Arrascaeta, até mesmo os jogadores no meio de campo se encontrando, o Carrascal vinha muito também para jogar, e isso acabou dificultando a equipe do Racing, e aí, né, parecia que tocava em mim, passava. A bola não queimou, então parabéns pela classificação. O Flamengo jogou muito bem e as poucas vezes que o Flamengo errou no posicionamento, tinha um goleiro ali para pegar as bolas. E lutou contra uma atmosfera linda da torcida do Racing. O El Cilindro estava lotado, pulsante. E o lance emblemático da partida foi a expulsão do Plata. E a gente vai aproveitar para, inclusive, acompanhar como foi essa comunicação entre o Piero Mazza, o árbitro principal, com o VAR. Digamos assim, que ele acertou as partes íntimas do adversário. É o que eles concluíram pela comunicação dos dois. Realmente as imagens não são boas, hein? Elas são cortadas, mas eles chegaram a essa conclusão. Teve a chance de uma revisão e acabou que o Plata foi expulso. Edu? Não, ai, Plata. Exigência, rigor ou bem expulso? Qual é a sua opinião? Não, foi muito rigoroso para mim, Renata. Eu não expulsaria, não daria vermelho para o jogador do Flamengo, até porque ele foi também provocado, né, para levantar. Então, acho que ele não tinha força realmente para atingir o jogador do Racing. Então, para mim, muito rigoroso o vermelho. Ronaldão. Rigoroso também, eu achei, muito, porque ele acaba tomando um chute na cabeça ali, enquanto passa pegando ele, e depois ele o cara que tenta puxar ele do chão, levantar o cara à força. E agora o tapa que ele deu chato, não era pra tudo isso, né? Como ele é chato, como ele vai pra cima, fala, gruda nos adversários. É um adversário chato que não tem bom sentido nesse caso, né? Fica o tempo inteiro ali provocando.
Sim. Exatamente. Não, é que eu fiquei imaginando aqui o VAR passando a instrução, né? A tocada do balão. Mas assim, não tem uma imagem conclusiva e outra. Não tinha um posicionamento para colocar uma força excessiva no possível golpe aí. E se você analisar bem a câmera mesmo, o jogador do Racing, quando derruba ele para chegar nesse momento, ele passa e dá uma esbarrada na cabeça dele, sim, do Plata. Então, assim, eu também não expulsaria, não. Mas correu muito risco o Plata, né? Não precisava, Tá né? fora da final, um jogador importante que é sempre acionado pelo Felipe Luiz e que não vai jogar a grande decisão. Será que vai conseguir anular esse cartão aí, Não. o Flamengo? Já anularam um, vai anular dois. Esse eu não acredito. Não tem como, né? Porque é uma expulsão questionável, mas não é injustificável, não é? Agora, o próprio Marco Rojo foi expulso num lance envolvendo o Léo Ortiz, só que com a revisão do árbitro no VAR, ele acabou retirando esse cartão vermelho e depois, na sequência do jogo, ele acabou levando um cartão amarelo, inclusive. Era um que ele já tinha acertado o Sousa na outra partida, que é um jogador importante, capitão, defensor e que não esteve presente nessa partida. E o Rojo foi contratado pela experiência que ele tem para Libertadores e não correspondeu, hein, Edu? E é um cara que é um provocador, né? Ele provoca. Foi ele que acertou o próprio jogador? Foi ele. E como você bem disse, um cara experiente, jogou no Boca, né? Jogou em Copa do Mundo. E ele que tinha que passar tranquilidade para os seus companheiros, orientá-los ali na parte defensiva. E aí ele acaba provocando, fazendo esses lances aí também. Então, é claro que essa expulsão foi revogada depois aí, né? Depois voltou atrás. Então, mas pelo jogador que eu acho que podia render muito mais para o Racing. Bom, e o Flamengo já retornou da Argentina, celebrando a classificação, preocupado com o esporte e o Campeonato Brasileiro. E o Igor Dorileu acompanhou esse desembarque. Igor. Olá, Renata.